Você está pronto para amar o Senhor? O que eu mais quero é poder te encontrar, no teu abraço me perder e nunca mais soltar. Quanto tempo ainda falta para acontecer? Olhar nos olhos e poder admirar e respirar bem fundo. Como valeu a pena te esperar, mas enquanto isso eu só posso te buscar. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Não há nada que irá me afastar do teu amor, do teu amor. Jesus, tua presença é o que eu mais quero, e não há nada que irá me afastar do teu amor, do teu amor. Um dia de cada vez, caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 181 da nossa jornada, dia 30 de junho, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Josué, capítulo 2, Salmos 123 a 125, Isaías 62 e Mateus, capítulo 10. Se esse programa tem feito sentido para você, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 2. Josué inicia a conquista da terra prometida, enviando 2 espias a Jericó. Eles encontram abrigo justamente na casa de Raabe, uma prostituta. Raabe havia ouvido tudo o que Deus fez ao tirar Israel do Egito. Mesmo sem fazer parte do povo da aliança, ela reconheceu: o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe é impressionante, porque nasceu apenas pelo testemunho do que ela ouviu. Ela nunca viu o Mar Vermelho se abrir, nunca caminhou pelo deserto, ouviu a coluna de fogo ou de nuvem, mas ela creu. E essa fé produziu atitudes. Ela protegeu os espias, escolheu ficar ao lado do Deus verdadeiro e pediu misericórdia para toda a sua família. A fé verdadeira sempre gera obras, obediência e transformação. Os espias que receberam abrigo prometeram que poupariam a casa dela quando fossem conquistar Jericó. O cordão vermelho preso à janela era o sinal da salvação daquela casa. Assim como o sangue nos umbrais das portas protegeu Israel na Páscoa, aquele cordão escarlate passou a identificar quem estava debaixo da promessa. E hoje, Deus continua alcançando pessoas improváveis e escrevendo novas histórias. Não importa de onde alguém veio, mas em quem decidiu confiar. Além disso, nossa fé pode influenciar toda a nossa casa, assim como aconteceu com Raabe. Uma pessoa que decide confiar em Deus pode abrir caminho para que uma família inteira experimente sua graça. Partindo agora para Salmos 123 a 125. Também faz parte dos cânticos de peregrinação, entoados enquanto o povo subia para Jerusalém. O Salmo 123 nos ensina a levantar os olhos para Deus em tempos de desprezo e sofrimento. Assim como um servo observa atentamente a mão do Senhor, esperando direção, provisão e cuidado, nós também somos chamados a manter os nossos olhos fixos no Senhor, até que Ele manifeste sua misericórdia. O Salmo 124 é um grande testemunho de gratidão.
Davi reconhece que se o Senhor não tivesse estado ao lado deles, Israel teria sido completamente destruído. Davi diz: nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Quantas vezes Deus nos livrou de situações que nem percebemos? Há livramentos visíveis, mas existem inúmeros outros que só conheceremos na eternidade. Por isso, nossa resposta deve ser a mesma do salmista: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Salmo 125 muda o foco para a confiança. Quem confia no Senhor é comparado ao monte Sião, firme, inabalável e permanente. Não significa ausência de dificuldades, mas estabilidade em meio às tempestades. Quem vive olhando para Deus encontra misericórdia. Quem reconhece sua mão aprende a agradecer, e quem deposita sua confiança nele permanece de pé quando muitos desmoronam. Partindo agora para Isaías 62. É uma das declarações mais lindas do amor de Deus pelo seu povo. O Senhor anuncia que Jerusalém não será mais conhecida como abandonada ou desamparada, mas receberá um novo nome, porque Deus mesmo se alegra nela. A imagem do capítulo é a de um casamento. Assim como um noivo se alegra com sua noiva, Deus se alegra com o seu povo. Não é um Deus distante, mas um Pai que ama, restaura e celebra aqueles que pertencem a Ele. O capítulo apresenta também os vigias sobre os muros de Jerusalém, homens que não se calam de dia nem de noite e que insistem em oração até que Deus cumpra suas promessas. Como Deus deseja um povo que ore continuamente, que não desiste facilmente, mas que permanece clamando até ver a vontade de Deus realizada. Isaías anuncia ainda a chegada do Salvador. Eis que vem o seu Salvador. Essa promessa aponta para Jesus Cristo, aquele que viria trazer redenção, recompensa e restauração definitiva. O povo que antes era chamado de abandonado, agora recebe novos títulos: povo santo, remidos do Senhor e cidade não abandonada. Deus muda completamente a identidade daqueles que pertencem a Ele. Muitas pessoas vivem carregando rótulos do passado: fracassado, rejeitado, indigno, esquecido, mas Deus tem autoridade para mudar nossa identidade. Em Cristo, deixamos de ser abandonados para sermos filhos amados. Somos chamados a permanecer como vigias em oração, sem desistir de clamar por nossas famílias, pela igreja, pelas promessas que Deus colocou em nosso coração. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 10. Depois de olhar para as multidões e dizer que a colheita era grande e os trabalhadores poucos, Jesus responde à própria oração, chamando e enviando os 12 discípulos. Mas antes de enviá-los, ele lhes concede autoridade. Deus nunca envia alguém para uma missão sem antes capacitá-lo. O reino de Deus avança através de pessoas comuns como eu e você, que decidiram obedecer ao chamado. Jesus orienta os discípulos a começarem perto de casa, alcançando primeiro os perdidos que estavam ao redor deles. Jesus diz que eles não deveriam confiar em muitos recursos materiais, porque o verdadeiro equipamento da missão era a presença de Deus. Ainda hoje, Deus continua usando pessoas disponíveis, muito mais do que pessoas que se julgam perfeitamente preparadas. Ao mesmo tempo, Jesus não esconde as dificuldades. Ele avisa que haverá perseguições, rejeições e até conflitos familiares por causa do Evangelho, mas também promete que o Espírito Santo os conduziria. O capítulo termina com um chamado ao discipulado. Seguir Jesus exige prioridade absoluta.
amar Cristo acima de qualquer outra coisa, carregar a própria cruz e permanecer firme até o fim. E saiba disso, nenhum gesto feito por amor ao reino é insignificante. Até um simples copo de água oferecido em nome de Jesus é visto por Deus e jamais ficará sem recompensa. O discipulado verdadeiro não é confortável, mas é profundamente recompensador. Deus não procura celebridades espirituais, procura homens e mulheres disponíveis para viver, servir e permanecer fiéis até o fim. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, pela Tua palavra que é viva e poderosa. Continue nos transformando, ó Deus, de dentro para fora. Continue nos enchendo com o Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. Que o Senhor seja o Deus das nossas vidas, seja o único sobre nós, seja a nossa rocha. Em nome de Jesus, Pai, nos ensine a Te amar mais, a permanecer, a reconhecer a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 182 da nossa leitura.